Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom saber contar aí com a sua presença, a sua participação. Primeiramente, agradeço a sua vinda. Agradeço a sua assiduidade, o seu compromisso. A cada momento que vivemos, em que atravessamos todas as circunstâncias adversas. Nunca é demais podermos esforçar para aprendermos e sedimentarmos o conhecimento. Em qualquer idade, busque agora o seu direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, debate, todo esse arcabouço jurídico. Vamos que vamos entreter. Manda ver. Primeiramente te convido, levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos dar as mãos agora. A união faz a força, como também faz a diferença. Isso caminha, faz-nos caminhar para a vitória. Faz a gente caminhar, colocar a vida nos trilhos. Vamos que vamos, senhores. Acerca do direito do trabalho, que traz uma temática sobre intervalos inter e intra-jornada e também acerca dos domésticos. Sim, estaremos discorrendo esta temática, esses títulos, o qual é interessante para o nosso aprendizado, o nosso cotidiano. A nossa dica de hoje: intervalos é inter e intra-jornada. Vamos ver o que isso quer dizer e o que significa. Intervalo interjornada é o que? É a pausa concedida ao obreiro entre o final de uma jornada diária de trabalho e o início de nova jornada no dia seguinte para descanso do trabalhador. Doravante, o artigo 66 da CLT assegura um intervalo interjornada de no mínimo de quantas horas? 11 horas consecutivas. Ao trabalhador rural também foi assegurado, claro, o intervalo interjornada de no mínimo 11 horas consecutivas. Nos termos da súmula 110 do Tribunal Superior do Trabalho, o cara, no regime de revezamento, as horas em seguida, ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo de intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descansos interjornadas, devem ser remuneradas como extraordinária, inclusive com respectivo adicional. Exemplificando o caso, o obreiro tenha trabalhado de segunda-feira até sábado, largando às 23 horas no sábado, com repouso semanal remunerado no domingo. Ele somente poderá trabalhar na segunda-feira a partir das 10 horas da manhã. 11 horas de intervalo interjornada, mais 24 horas do repouso semanal remunerado, totalizando 35 horas de descanso. Caso ele volte a trabalhar na segunda-feira, por exemplo, às 8 horas fará jus a 2 horas extras, pois somente poderia começar a laborar às 10 horas, havendo prejuízo do intervalo interjornada. Vale mencionar que o Tribunal Superior do Trabalho editou a OJ 355, estabelecendo que as horas que forem subtraídas do intervalo interjornada serão pagas como horas extras, ou seja, a hora normal acrescida do adicional de 50%. Vejamos o teor dessa OJ. Intervalos interjornada. A inobservância de horas extras, período pago como sobrejornada, o artigo 66 da CLT, aplicação analógica. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornada previsto no artigo 66 da CLT acarreta por analogia
os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º e artigo 71 da CLT e a súmula 110, devendo pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalos acrescido respectivo adicional. Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada são as pausas que ocupam dentro da jornada diária de trabalho, objetivando o repouso e alimentação do trabalho. Podemos citar os seguintes intervalos intrajornada. Excedendo a jornada diária de 6 horas, é obrigatório que a concessão de um intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora, e salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho, não poderá exceder de 2 horas, não sendo computado o intervalo na duração de jornada. Quando a duração da jornada diária exceder de 4 horas, mas não ultrapassar 6 horas, o intervalo intrajornada será de 15 minutos, não sendo computado o intervalo na duração da jornada. O limite mínimo de 1 hora de intervalo para repouso e alimentação previsto no caput do artigo 71, consolidado, poderá ser diminuído por deliberação do Ministério do Trabalho, após prévia fiscalização da imprensa, onde resta comprovado que o estabelecimento possui refeitório de acordo com os padrões fixados na norma específica e que os empregados não estejam submetidos à jornada suplementar. Não sendo necessários os intervalos previstos, ficará o empregador obrigado a remunerar o período suprimido com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Em realização, ao empregado rural assegurou o intervalo de intrajornada para repouso e alimentação em relação a jornadas superiores a 6 horas e no mínimo 1 hora, observado o uso e costumes da região, não sendo computado o intervalo na duração da jornada. Importante memorizar: jornada de trabalho de até 4 horas, sem direito a intervalo intrajornada. Jornada de trabalho de 4 a 6 horas, direito de intervalo intrajornada de 15 minutos. Jornada de trabalho superior a 6 horas, intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2. Entretanto, além do intervalo intrajornada comum, acima descrito, alguns empregados possuem ainda o direito de intervalos intrajornada especiais, devido à peculiaridade do trabalho que desempenham, como nos casos de serviços permanentes, de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, em que cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá ao que é um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração de trabalho. Entretanto, o artigo 253, para empregados que trabalham no interior das câmaras frias, e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Em artigo 298, em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatório uma pausa de 15 minutos para repouso, ao qual será computado na duração normal de trabalho efetivo. 396. Para amamentar seu filho, inclusive se é de adoção até que complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Os horários dos descansos previstos no caput desse artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Conforme o parágrafo 2º do artigo 71 da CLT, os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho, portanto não serão remunerados. A referida regra serve para intervalo intrajornada comum e não para o intervalo intrajornada especial. O limite mínimo de uma jornada para repouso ou refeição poderá ser deduzido por ato do Ministério do Trabalho e Emprego,
quando ouvido o serviço de alimentação de previdência social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado às horas suplementares. A súmula 118 do Tribunal Superior do Trabalho, os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não prevista em lei representam o tempo à disposição da empresa remunerados como serviço extraordinário, se acrescido ao final da jornada. Caso, então, o empregador desrespeite o intervalo remunerado, o do empregado deverá efetuar o pagamento do referido intervalo, como se fosse tempo efetivamente trabalhado. O tempo de intervalo remunerado, conforme já mencionado, será computado como jornada efetivamente trabalhada pelo empregado. Se a jornada regular de trabalho for extrapolada, serão devidas horas extras. Entretanto, aqui está o respaldo sobre intervalos inter e intra-jornada do direito do trabalho. Vamos agora para o próximo tema, que é sobre os domésticos. Opa, enrolou aqui, mas é doméstico no direito do trabalho. Advindo com o crescimento da demanda relacionado aos empregados domésticos. Quantos empregados domésticos tem na minha casa? Quantos empregados domésticos tem na sua casa? Quantos empregados domésticos você conhece? Empregados domésticos pode ser aquele que cuida dos cães para passear, aquele que lava os sanitários, aqueles que cuidam da faxina ou da diária geral. Para efeitos de vínculos e de efeitos trabalhistas, a empregada, a diarista, mesmo que frequente a 3 vezes por semana, já tem a sua integralidade diante dos efeitos trabalhistas. Empregado doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito da residência dessas, em pelo menos 3 vezes por semana. O empregado doméstico é regido pela lei complementar, aplicando-se a CLT de forma clara, subsidiária. O trabalhador doméstico não exerce atividade econômica, sendo o seu serviço desenvolvido a pessoa ou a família sem intuito de lucro. Caso o trabalho seja exercido pelo obreiro com fins lucrativos, o empregado não será doméstico, mas sim empregado regido pela CLT ou mesmo empregado rural, dependendo, claro, da hipótese. Imaginamos a hipótese em que o trabalhador labora na residência do empregador, preparando refeições que irão ser comercializadas. Nesse caso, embora labore no âmbito residencial do seu empregador, está exercendo uma atividade lucrativa e econômica, sendo empregado regido pela CLT. Outro exemplo seria o caseiro de um sítio que plantasse hortaliças, não apenas para o consumo próprio e da família, mas para a comercialização, venda para terceiro. Nessa hipótese, o obreiro não seria trabalhador doméstico, mas sim trabalhador rural. Existem essas distinções entre o trabalhador que gera lucro e aquele que não gera lucro. Se não gerou lucro, é empregado doméstico. Outro sim, se o serviço doméstico prestado pelo trabalhador for acumulado com a prestação de serviços em atividade lucrativa, prevalecerá o regimento mais favorável ao trabalhador, isto é, o da CLT. Entretanto, são domésticos, além do trabalhador que realiza as tarefas domésticas diárias, lavar e passar, cozinhar, arrumar a casa, o motorista particular, o caseiro, a babá, a enfermeira particular, os empregados de condomínios, descrito na Lei 2.757/56, porteiros, serventes, faxineiros, zeladores,
desde que a serviço da administração do edifício e não de cada condomínio em particular. Não são domésticos, sendo regidos, claro, pela CLT. De acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritária, tem rechaçado a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício doméstico envolvendo cônjuges, seja as relações matrimoniais formais, seja também, claro, na união estável de casal em face que da inexistência de hierarquia entre os cônjuges, mas sim de sociedade de fato ou de direito. Entretanto, a emenda 72 estendeu por meio do artigo 7º, parágrafo 1 da Constituição, salário mínimo, inciso 4º, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de suas famílias, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer fim. Entretanto, senhor, de antemão vale ressaltar que, de acordo com a Lei Complementar 150, fica vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado ou da empregada gestante, seja desde a confirmação da gravidez, que tem uma garantia de 5 meses após o parto. Dessa forma, a empregada do lar tem direito à estabilidade no emprego pelo fato de encontrar-se grávida. Ao mesmo tempo, também, para efeitos previdenciários, também acidentados, tem também garantia de 12 meses. O mesmo dispositivo legal estabelece que o empregado doméstico terá direito às férias anuais remuneradas de 30 dias, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, sendo um deles no mínimo 14 dias corridos. O empregado do lar também tem direito ao repouso remunerado nos dias de férias civis e religiosos, além do repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, o que era assegurado pela Constituição Federal. O artigo 18 da Lei dos Domésticos dispõe ser vedado ao empregador doméstico efetuar desconto no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, sendo que tais despesas não terão natureza salarial, nem serão incorporadas à remuneração para qualquer efeito. Estabeleceu ainda, o parágrafo 2º, que poderão ser descontadas as despesas com moradia, quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Entretanto, é facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adiantamento salarial, mediante acordo claro convencionado, escrito para a inclusão do empregado em planos de assistência médica, hospitalar e odontológico, de seguro e previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar, claro, 20% do salário mínimo. O direito de vale-transporte foi estendido ao trabalhador doméstico por força do decreto 95.247 de 87. No passado, o assunto polêmico em nossos tribunais trabalhistas dizia respeito à configuração ou não do vínculo de empregado e obreiro que executa serviço doméstico em apenas alguns dias da semana. Com a edição da Lei Complementar 150 de 2015, ficou estabelecido em seu artigo 1, primeiro, o vínculo de emprego para trabalhador doméstico que executa serviço na mesma residência mais de 2 vezes na semana. Em caso de morte do empregador doméstico, não há sucessão trabalhista, devendo, todavia, os herdeiros responderem pelas verbas rescisórias devidas ao obreiro do lar. Na hipótese de eventual reclamação trabalhista movida pelo empregado doméstico
o empregador doméstico poderá fazer-se representar na audiência por outra pessoa, conforme previsto na súmula 377 do Tribunal Superior do Trabalho. Outro sim que dispõe a impenhorabilidade do bem de família, em especial imóvel residencial próprio do casal ou de entidade familiar. Inclusive os móveis que guarnecem a casa se aplica aos empregados domésticos, ou seja, quando a reclamação trabalhista for promovida por obreiro do lar, em caso de eventual execução, essa não poderá incidir sobre o imóvel e os bens móveis onde reside o empregador doméstico. Ademais, em relação à prescrição para o doméstico pleitear na Justiça do Trabalho seus direitos trabalhistas, entretanto, ou seja, 5 anos na vigência do contrato de trabalho, limitando a 2 anos após a extinção do pacto laboral. Quanto à duração normal do trabalho, ela está limitada a 8 horas diárias e 44 semanais, podendo, em caso de hora suplementar, ser realizada a compensação de jornada. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido compensação integral da jornada extraordinária, na forma, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Entretanto, no caso de trabalho doméstico, é facultado às partes, mediante acordo escrito, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados nos intervalos para repouso e alimentação. Em relação ao empregado doméstico responsável para acompanhar o empregador, prestando que serviços em viagem serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia. Acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será considerada a prévia existência de acordo escrito entre as partes, e a remuneração hora de serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do salário hora normal. O intervalo para repouso e alimentação da referida lei pode, mediante acordo entre as partes, ser reduzido para 30 minutos, e no caso do empregado que resida no local de trabalho, pode ser fracionado em 2 períodos, podendo chegar a 4 horas. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício de seguro-desemprego. Entretanto, a um salário mínimo por período máximo de 3 meses, de forma contínua ou alternativa. Ressalte que a referida lei aplica-se aos trabalhadores domésticos, consoante o que determina, devido ao que a inclusão do empregado doméstico no FGTS, da forma do regulamento editado pelo Conselho Curador e pelo agente operador do FGTS no âmbito de suas competências. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2 inteiros e 2/10% sobre a remuneração devida no mês anterior, e cada empregado destinado ao pagamento de indenizações compensatórias da perda do emprego sem justa causa ou por culpa do empregador. Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido de término de contrato de trabalho por prazo determinado de aposentadoria e de falecimento do empregado doméstico, os valores destinados à indenização compensatória serão movimentados pelo empregador. Nas hipóteses de culpa recíproca, metade dos valores previstos no capítulo será movimentado pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador. Entretanto, a Lei Complementar 150 institui o regime unificado de pagamentos de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico. O simples doméstico assegurará que o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação dos seus valores, 8% a 11% de contribuição previdenciária a cargo de seguro empregado doméstico nos termos do artigo 20 da Lei 8.212,
8% de contribuição patronal previdencial para a Seguridade Social a cargo do empregador doméstico, 0,8% de contribuição social para o financiamento do seguro contra acidentes do trabalho, 8% do recolhimento para o FGTS, 3,2% imposto sobre a renda retido na fonte. Entretanto, foi instituído também o programa de recuperação previdenciária dos empregadores domésticos, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar 150, sendo concedido ao empregador doméstico parcelamentos de débitos com o INSS relacionados à contribuição e que tratam com vencimentos a partir de 30 de abril de 2013. O parcelamento em questão abrangeu todos os débitos existentes em nome do empregado e do empregador, na condição de contribuinte, inclusive débitos, inclusive em dívida ativa, que poderão ser pagos com redução de 100%, de multas aplicáveis de 60%, dos juros de mora e 100% sobre os valores dos encargos legais e advocatícios, parcelado em até 120 vezes, com prestação mínima no valor de R$100. Doravante, senhores, aqui está alguns comentários, algumas explicações que devem ser aí compartilhado com toda alegria. Obrigado pela sua vinda, pela tolerância e confiança. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.